para vocês. Mas vocês vão ter que começar a orar junto, se unir mais. Tá? Não sei que tempo que vocês vão tirar, quando vocês vão fazer isso aí. Mas naquele tempo, assim, de ficar falando, jogando conversa fora, pega aquele meio daquele tempo e vão orar junto as três abraçadas. E a obra que ele vai fazer não é o homem, é o Espírito de Deus. Eu vou entregar para vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está filhão Giovanni, ao qual nós contamos lá na nossa casa como membro da nossa família. Aleluia! Meu filho! Eu te louvo, meu Giovanni. Eu te louvo pela vida da mãe dele, Senhor Juvita. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de poder estar aqui sentadinho para ouvir. O Senhor usou o Giovanni e usou o Natan, que são nossos filhos, Pai. Usa esses meninos nessa noite, para que toda a glória seja de Jesus. Amém. Os irmãos, a paz do Senhor. Abra suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo do 1 ao 8. Apocalipse, capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos ler? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se manifestasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E houve uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não dá iniquidade o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia, vem e vê. Eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com pestes, e com as feras da terra. Meus irmãos, eu estou estudando Apocalipse, e quando o irmão Moisés pediu para me trazer a palavra, eu orei um tempo, e Deus não deu outro caminho, e deu simplesmente aquilo que eu estava buscando, conhecimento em Apocalipse, do começo ao fim. E aí eu perguntei para Deus, mas o que eu levo? E aí Deus me deu o caminho sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse.
Aqui no capítulo 6, ele marca a abertura dos selos do Apocalipse, os 4 cavalos, os seus acontecimentos, que trarei para o conhecimento dos irmãos aqui que me ouvem nessa noite. Não precisa abrir sua Bíblia. No livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 8 ao 11, que nos diz assim: Eu olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas, que estava na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são esses? E esse disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem esses são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: E estes são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas. Murtas, irmãos, são pequenos arbustos. E disseram-nos: Já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Meus irmãos, observem que Deus tem um cuidado muito grande pelo povo dele. Se deixarmos Deus agir, tudo termina sempre bem. Não podemos confiar nós mesmos, nos próprios instintos e no próprio ser humano. Irmãos, como fazer a interpretação do livro de Apocalipse sobre os 4 cavaleiros? Pois João escreve: As coisas vistas aqui são as que irão acontecer, pois as que irão acontecer é futuro, e a tribulação está no capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 18. Pois vemos que no 19 em diante, quando Cristo vem na terra e todo olho o verá na sua volta gloriosa, diferente de que vemos no arrebatamento, pois ele vem com a sua igreja e todo olho o verá. O período tribulacional marca com a abertura dos selos. O primeiro selo vem com o cavalo branco e é visto e interpretado por muitos como Cristo ou como o Evangelho de Jesus Cristo, e nada mais é que a falsa paz. Por isso um cavalo branco, e muitos confundem ou se enganam, e nada tem em verdade com o nosso Deus e Salvador. O segundo selo do Apocalipse é o cavalo vermelho, e esse cavalo traz a guerra. Mas muitos devem se perguntar: como esse selo aberto traz guerra, se o cavalo branco traz a falsa paz? Irmãos, eu explico. Nem todos os países irão se submeter ao governo do anticristo. Com a guerra virá fome, que o segundo selo, que é o cavalo vermelho, traz. Mas a pergunta é: como uma falsa paz e logo guerra? Se haverá o implantamento da falsa paz. Nem todos os países aceitarão o governo do anticristo. E ele declarará guerra contra esses países. E ele, quem é o anticristo? E com a guerra vem o cavaleiro do cavalo vermelho, e amplamente reconhecido como personificação da guerra. O cavalo vermelho simboliza derramamento de sangue e conflito, e a grande espada dada ao cavaleiro representa a violência, a guerra que ele traz consigo. Na sua aparição, anuncia um período de conflito, discórdia, que varrerá a terra marcada por guerra, revolta, violência entre os povos. Figura apocalíptica, serve como um lembrete sombrio das consequências do pecado e da rebelião contra Deus nos tempos atuais. E a guerra e a violência são forças destrutivas que afligem a humanidade quando nos afastamos do caminho de Deus, do Senhor Jesus. Cedemos ao Senhor por próprios desejos egoístas, ambições mundanas. No entanto, a soberania de Deus sobre a história permanece, e mesmo esse momento de julgamento, tribulação sob seu controle,
e servem aos seus propósitos divinos. O terceiro selo, cavalo preto. Vemos que o cavalo preto trará a fome e depois, consequência da fome, virá o cavalo amarelo, trazendo a pandemia, epidemia, morte, pois os países que não aceitam as regras do anticristo alimentam-se, não irão ter mais do que se alimentar e dependerão do que o anticristo dará a eles, e terá plenos poder do planeta Terra. Com consequências da fome, haverá pandemia, morte para esses países. Vemos que nesse cavalo amarelo tinha por nome morte, será a consequência das guerras, fome. Os 4 primeiros selos dos cavaleiros do Apocalipse vemos que esses 4 primeiros selos dos cavaleiros do juízo de Jesus irão morrer, e a 4ª parte da humanidade da Terra. Serei breve, irmãos. Trarei agora a conclusão. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são mais do que simples figuras simbólicas do passado, e eles representam a realidade, o desafio contínuo que a humanidade enfrenta. Suas descrições, significados, oferecem uma mente poderosa através da qual podemos entender e refletir sobre as forças que moldam o nosso mundo de maneira profunda e duradoura. Esses símbolos arcaicos nos confrontam diretamente com os nossos próprios limites, vulnerabilidades, áreas de fragilidades. Eles nos forçam a refletir sobre as raízes profundas de nossos problemas, sejam eles de ordem política, econômica, social ou ambiental. E é essencial para que possamos buscar soluções realmente sustentáveis, duradouras, para que os desafios que enfrentamos ao observarmos os 4 cavaleiros, somos lembrados da fragilidade intrínseca. A palavra intrínseca é a origem do latim, intrinsecus, que significa internamente por dentro, da condição humana e da urgência em abordar as questões fundamentais que afastam a nossa existência, tanto individual quanto coletiva. Essa compreensão pode nos inspirar a agir com mais responsabilidade, empatia, determinação na construção de um mundo mais justo, sustentável, pacífico, onde possamos coexistir de forma harmoniosa com o planeta, com nossos semelhantes, longe de serem meras relíquias do passado. Ou os 4 cavaleiros do Apocalipse nos convidam a repensar a nossa relação com o planeta, com o próximo, as estruturas do poder que moldaram a nossa história. Aos anos confrontamos com esses símbolos, temos a oportunidade de nos transformar, de superar nossas limitações e trabalhar juntos por um futuro melhor para nós todos. Assim eu entrego essas palavras, em nome de Jesus. Glória!